parte, venceu o Sport, e eu vou com a Ana Flávia Nunes, que está lá no Ninho do Urubu. Bem-vinda mais uma vez aqui ao programa, Aninha. O Flamengo de olho em vários jogos, né? No jogo da Seleção Brasileira amanhã, tá de olho em Estados Unidos e Uruguai, tá de olho em Colômbia e Austrália. Quem que você, pelo que você apurou, que o Flamengo realmente acredita que vai ter condições de jogar o Clássico contra o Fluminense? E aí, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Falando então desses jogadores que estão fora por causa da data FIFA, né? O Flamengo montou uma força-tarefa e acredita que vai conseguir contar, a princípio, com os jogadores que estão com as seleções lá nos Estados Unidos. Então já tem um avião, tudo programado, um avião fretado pelo Flamengo, para trazer então direto dos Estados Unidos, o Varela, o Vinha, o Arrascaeta, Carrascal e o Plata, para que eles consigam chegar ao Rio de Janeiro a tempo do Clássico contra o Fluminense na quarta-feira. Só que aí qual que é o entendimento do Flamengo? Fazer uma avaliação ali, depois que eles voltarem, para entender, né, qual é a condição, a situação física, até porque vai depender exatamente dos jogos que vão acontecer amanhã, né? Se eles vão, qual vai ser a minutagem de cada um desses jogadores. Mas o Flamengo entende que é importante sim ter esses nomes no banco de reservas e é por isso que está fazendo aí essa força-tarefa para trazer esses jogadores dos Estados Unidos a tempo do jogo de quarta-feira. E aí tem também, amanhã também tem jogo da Seleção Brasileira, né? E o Flamengo tem lá o Danilo e o Alexandro, mas para esses dois jogadores não tem até agora nenhuma estratégia específica, nenhum planejamento específico para trazê-los a tempo do jogo de quarta-feira. Mas além disso, né, o Flamengo se reapresentou aqui hoje no Ninho do Urubu, treinou agora de manhã e o técnico Felipe Luiz já está pensando no Clássico, focado também em voltar a ter jogadores que até agora estão no departamento médico. E um desses jogadores, por exemplo, é o Jorginho, né? O Jorginho está se recuperando de uma lesão na coxa direita. Ele já vinha trabalhando no campo com a fisioterapia, com a preparação física. Agora ele retoma os treinos com o grupo e aí tem sim chances de ser relacionado quarta-feira. Tem também o Léo Ortiz e o De La Cruz, que vão ser avaliados também para saber se vão ter condições de jogo. Lembrando que o Léo Ortiz está tratando um estiramento do tornozelo direito, ainda não está treinando com o grupo. O De La Cruz tem um problema no joelho e aí ele segue, né, um planejamento específico, um cronograma específico de descanso entre os jogos. E além disso, o Alan, que está com uma fascite plantar, também vai ser avaliado, né, para saber se tem condição, se ainda fica no departamento médico. Então o Flamengo está trabalhando com a esperança de ter aí o retorno de jogadores que ficaram fora do último jogo, essa vitória sobre o Sport por 5-1 que trouxe a liderança, né, que traz também muita confiança pela forma como o jogo ocorreu. Então é isso, Joana, o Flamengo está aí trabalhando em várias frentes para ter de volta no Clássico jogadores que ficaram fora do último jogo. E como você já adiantou, né? O Flamengo vai depender muito da utilização desses jogadores nas suas seleções. Por isso que vai monitorar esses 3 jogos, torcendo para eles não jogarem o jogo todo, pelo menos, né? Para ter alguma esperança aí, jogar um pouquinho o Clássico contra o Fluminense. Muito obrigada, Ana Flávia Nunes, acompanhando o Flamengo lá direto do Ninho do Urubu. Da Libertadores, como o Flamengo vai reagir se for campeão da Libertadores, como o Palmeiras vai reagir se for campeão da Libertadores, ou seja, é tudo uma incógnita. Tudo que a gente falar aqui é baseado no hoje e que amanhã já muda, né? Olha aí, o Flamengo pega o Fluminense, o Fluminense recebe, na verdade, o Flamengo recebe o Red Bull, vai até a Arena MRV para pegar o Galo. Lembrando que esse jogo aí é depois da final da Sul-Americana, tá bom? O Flamengo recebe o Ceará e vai na última rodada encontrar o Mirassol jogando o Mirassol em casa. E o Palmeiras recebe o Vitória no Allianz, vai receber o Fluminense logo em seguida, vai lá na Arena do Grêmio encontrar o Grêmio, também na Arena do Galo, na MRV, para pegar o Galo também depois da final da Sul-Americana e vai buscar o Ceará na Arena Vozão, é a última rodada. E aí a gente tem aí 3 confrontos iguais, idênticos, né? São 2 jogos que o diferem, né? É o Mirassol e o Red Bull e o Vitória e o Grêmio. Que curioso, né, o Pedrosa? Muito curioso. E assim, se você for olhar a dificuldade, o nível de dificuldade, eu acho que a tabela do Palmeiras é pior do que a do Flamengo. Porque o Vitória primeiro vai jogar a vida. Tá tentando sair da zona de rebaixamento, tá muito vivo no campeonato. A gente sabe que, historicamente, essas equipes costumam acabar deixando o jogo mais rígido justamente porque é um Jair Ventura que vai se defender muito bem. Fluminense nem se fala, um clube gigante.
Red Bull Bragantino está numa fase que até ganhou do Atlético Mineiro, mas é uma fase ainda muito de afirmação ali, mas vai estar brigando pela Libertadores, então não vai ser fácil. O Grêmio é o Grêmio também. Aí vamos entender como é que vai ser esse Atlético Mineiro, tanto contra o Flamengo quanto contra o Palmeiras. Vai depender muito do que acontecer na própria final da Sul-Americana. Aí o Ceará, pro Flamengo em casa, gente, tem que contar com os 3 pontos. O Ceará fora de casa já é outra equipe. É muito melhor jogando no Castelão, onde tem um gramado também que não é muito bom e isso acaba piorando a situação pro Palmeiras. Só que o Flamengo pega o Mirassol. Mirassol não perdeu ainda no campeonato. Não perdeu, mas quem é esse Mirassol? Mas a gente tá vendo que mesmo sendo o Mirassol já classificado direto pra Libertadores, os meninos vão querer aparecer. Eles vão, claro. É o Mirassol que tem jogadores que ganham muito dinheiro com bicho a cada vitória. Então, assim... Será que não vai ter um... tem mala branca. Uma malinha ali? Isso acontece no final do Campeonato Brasileiro. Olha. Eu acho que a tabela do Flamengo acaba sendo, entre aspas, um pouco melhor comparado com o Palmeiras hoje, porque o Palmeiras vai ter 3 jogos seguidos fora de casa, as 3 últimas rodadas. Eu acho que isso pode pesar em determinado momento. Você jogar fora de casa, o quê? Estão falando que a tabela do Palmeiras é um pouquinho mais difícil, vocês deram os elementos. O seu próximo adversário é o Cris. Então, por isso que eu falei até quarta-feira. Lutou tanto que todo jogador tomava cartão. Lutava carrinho aqui, cartão. Cartão quando foi ver, tava com 2 a menos. Difícil. Mas qual é essa logística que podemos esperar que vai fazer muita diferença mesmo? O Flamengo tem o Fla-Flu pela frente, da escalação, né? Mas aí depende da escalação. Por exemplo, eu estava olhando a escalação do Uruguai, né? Que interessa pro jogo de logo mais, amanhã, né? Na verdade, Estados Unidos e Uruguai. Esse jogo acontece amanhã às 9 da noite. E aí interessa pro Flamengo, né? E interessa pro Palmeiras também. Muitos jogadores do Uruguai, o Arrascaeta, por exemplo, não foi utilizado no primeiro jogo. E agora, para esse segundo, existe uma previsão. Aí quebra a perna do Flamengo. Fala, poxa, se o Arrascaeta jogar amanhã à noite, esquece. Vai jogar. E aí o mesmo acontece com os jogadores do Palmeiras, né? O Piquerez foi titular no primeiro jogo, o Emi Martinez também foi titular no primeiro jogo, só o Facundo não foi titular. Então o Palmeiras também, de uma certa maneira, vive essa expectativa, mas ela é mais para cima do Flamengo, né? Que tem o Varela, o Arrascaeta, e principalmente em relação ao Arrascaeta. Então tem toda uma logística montada pelo Flamengo. Varela jogou. Jogou e pode jogar de novo, né? Então essa é a questão. Exato. Para mim, quando eu falo que o Arrascaeta é a cereja do bolo dessa escalação, justamente porque ele não foi utilizado no primeiro jogo. E aí o Flamengo, claro, estava esperando que ele não fosse utilizado no segundo. E agora a expectativa é que ele jogue. Aí pode ter o que for, pode vir a jato, que vai ser difícil. E a gente sabe que o Arrascaeta é um jogador que tem toda uma preparação especial. Então, improvável que ele jogue amanhã às 9 da noite e possa estar em campo no dia seguinte pelo Flamengo. Já vi ele fazer isso vindo da Austrália, dos Estados Unidos, é moleza. Olha, não, mas eu acho difícil. E aí vai depender muito dos minutos, né? Também. Isso. No caso do Flaco... Assim, pode ser que não seja titular, mas fica ali. Então, é aquela coisa que a gente vai viver essa expectativa como o Palmeiras viveu, né? Na sexta-feira, ficou acompanhando o jogo da Argentina contra Angola. E aí, passou o primeiro tempo, ufa, o Flaco não entrou. Entrou no segundo tempo, mas aí jogou poucos minutos, então vai dar para usar. Tu tem essa condição de avaliar. Vai ter que esperar. Tem voo fretado para todo mundo. Os únicos que, pelo menos até onde eu apurei na sexta-feira, quando eu perguntei da programação do Flamengo, os únicos que não tinham voo fretado são os jogadores que atuam pelo Brasil. Então, o Alexandro e o Danilo, em tese, no primeiro momento, não tinham um desespero para que eles retornassem, mas eu não sei se isso mudou. Não sei se, de repente, agora tem um fretadinho para eles também. Mas a programação na sexta-feira é que eles voltassem com a seleção brasileira. Sem pressa, principalmente o Alexandro, que jogou, e o Flamengo tem todo um cuidado com o Alexandro. Então, e o Danilo também, de uma certa forma, o Danilo também. O Flamengo tem substituto, tá, para lateral esquerda, o substituto joga de uma forma ok. O Danilo tá jogando na seleção brasileira na mesma posição que ele joga no Flamengo, né? Uhum. Tem feito o mesmo papel ali de banco de reservas, né? Então também, se voltar também não tem problema, porque não ia jogar, né? Se bem que o Danilo poderia jogar porque o Flamengo tem um problema de zaga, mas... o Léo Ortiz ainda se recuperando de lesão. Sim, mas... dúvida, né? E o Danilo não foi utilizado no primeiro jogo, né?
E poderia ser utilizado agora por conta do Gabriel Magalhães ter sido cortado. Também acho que não vai, tá? É uma Também acho possibilidade, que não mas vai. o Éder Militão pode ir para ali, então, né? Mas aí que tá. A possibilidade do Danilo ser utilizado é exatamente essa. Você passar o Éder Militão para dentro e colocar o Danilo na lateral direita para ele fazer o mesmo papel que fez o... Aliás, a ideia seria muito boa. Para fazer o mesmo papel que ele fez o Éder Militão. Jogar Que como foi lateral. muito bem meio o Militão zagueiro. na função. Muito bem. Ali eu acho que é um problema resolvido, tá bom? Também acho. Do lado direito. Aliás, algo Os que já zagueiros deveria devem ter olhar sido e falar, opa, pensado antes. liberou uma vaga aqui na zaga, né? Que o Militão vai na conta de lateral direito. Exato. Eu acho que não, eu acho que ele vai na conta de zaga. Vão levar 5 zagueiros. Levar 5 zagueiros com o Militão na conta da zaga. Mas pode ser que leve só um lateral direito. Enfim, eu levaria 5 zagueiros Ele e 2 testado laterais. como lateral direito e indo bem, aí... Pode Enfim, ser que mas você leve tudo pode 5 zagueiros ser. mais um Militão e um lateral direito. Enfim. Mas, bom, pro Flamengo, o Danilo... Eu fiz a brincadeira da questão do banco de reservas, mas seria importante ter o Danilo. O Alexandro tem substituto. O Flamengo tem um problema maior na zaga. E dessa vez, e em outras vezes a gente já viu também, vai cair aquele papinho furado de jogou no domingo, não dá pra jogar na quarta. Dessa vez vai, jogou na terça e vai jogar na quarta. Na terça e na quarta. Porque quando precisa, vai. Entendeu? Quando precisa, mais ou dá. menos. Não, Tem mas jogadores estica que não um pouquinho vão, mais não. a corda. Estica totalmente. Veja só que o Flaco jogou um dia e depois jogou no outro. Ah, mas não jogou 90 minutos. O Flaco é um jogador muito mais jovem e não tem o histórico de problemas físicos com o Arrascaeta. Claro. No caso do Flamengo, você tem time que entrou do Flamengo. Veja que os jogadores que entraram no Flamengo contra o Sport, eles aproveitaram muito bem a oportunidade. Era com o Sport praticamente já rebaixado, não rebaixado oficialmente, mas rebaixado, com 2 a menos. Aí entra todo mundo ali para fazer o nome. Gol do Juninho, Everton Cebolinha vai para cima deles, balança. Então, eles aproveitaram essa oportunidade. Olha, para esses jogos assim de menor impacto, dá para ter essa turma aqui que eles vão resolver. Vão dar conta. Agora, se eu tiver que colocar num Fla-Flu decisivo, eu não sei se esse pessoal segura a onda. O grande problema do Flamengo tá no meio-campo, já falamos da zaga, mas ele tá ali naquele meio-campo e algumas partes do ataque diante de um possível desgaste desses atletas que estão voltando da data FIFA? Porque tem a possível volta do Jorginho, o que é muito bom, mas também tem que ver a avaliação física para esse retorno um pouco sem ritmo de jogo. Eu acho que o problema que o Flamengo mais tem não é só para agora, é para a final da Libertadores, é deixar o Léo Ortiz em boa condição. Resolver o problema da zaga, que é um lugar onde o Flamengo quase não tem substituto. É uma falha de elenco do Flamengo. Tá? Então, ali é um problema. O resto, com tudo que o Flamengo tem, dá para se ajeitar. Ainda num Fla-Flu. Ainda Mesmo que seja num num Fla-Flu. Dá para se ajeitar. Tá com o Lofredo nessa, Joana? Eu tava olhando aqui também a situação do Carrascal, né? Também voltando da seleção. Exatamente. Mas também tem substituto. Tanto que o substituto era titular há 4 rodadas. Entendeu? Então, enfim, acho que o Flamengo tem um potencial muito grande para colocar um time muito forte, sem desgastar tanto os jogadores. O primeiro jogo da Colômbia, o Carrascal entrou no lugar do Rames, jogou uns 30 minutos, vai. Isso, 30 minutos. 30 minutinhos. Quem que vocês acham que seria, assim, além do Léo Ortiz, que ainda está em recuperação e precisa fazer mais algum trabalho para ter condições de voltar e jogar? Quem que vocês acham que seria imprescindível retornar em condições para atuar nesse jogo contra o Fla-Flu? Arrascaeta Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato. Então, assim, sempre você ficar sem o Arrascaeta vai dar um peso. Vai ser difícil, Vai dar um peso. Por mais que o Flamengo tenha como montar um bom meio de campo para enfrentar o Fluminense. Mas, tem 10 anos quase. O Arrascaeta... Ele tem que jogar um tempo só para o Flamengo ter alguma esperança dele retornar, fazer um teste físico que o libere para jogar. Eu acho que naquela época lá do Cruzeiro, primeiro que ele era mais novo, então isso obviamente pesa, mas não tinha todos esses testes, tá? Então o Cruzeiro falou, vai voltar da Austrália e vai jogar. E jogou e arrebentou.
Mas Tá. isso faz quantos anos? Não, tem quase 10 anos. Não, Tem quase como 10 se anos. 10 anos não fizesse Não, faz diferença muita- ali nas costas, né, Faz Joana? muita diferença, mas não é da Austrália também que ele vai voltar. Não, uma Não, viagem mas- extremamente desgastante Entrou da em Austrália pro Brasil. campo, complicou. Aí tem que ver quantos minutos ele vai jogar para saber quantos minutos que ele teria condição de jogar o Fla-Flu. Sim, isso é na teoria e se o técnico quiser dar muito ouvido à fisiologia. E se ele não tiver... Não, se ele mas, Lofredo, aí você está errado. Não é se o Felipe Luiz quiser ouvir a fisiologia se impõe. Não, Nossa, claro o que jogador não. está vetado. Claro não, que sim. Não, fisiologia não se impõe. Claro o que se departamento médico se impõe. Então, mas eu estou falando Fisiologia isso. não é- A fisiologia não é ele departamento faz médico. um teste, ele faz um exame de sangue, mostra um desgaste na recuperação, né, muscular, vai falar, ó, esse jogador não pode. Necessariamente, não necessariamente. A fisiologia não diz não. A fisiologia indica. O departamento médico diz não. O departamento diz, o jogador está machucado. E você acha não pode mesmo que jogar. com uma final de Libertadores, alguém Então, vai arriscar? exatamente. Mas se fosse a final da Libertadores, ele jogaria. Aí já é outra coisa. Entendeu? Então, por isso que a fisiologia não diz não. A fisiologia dá um eu acho que indicativo. Ela dá um indicativo, Ela mas dá ela um veta indicativo. também. Se Aí o o jogador tem técnico um pensa. risco de se machucar, como é que faz? Então, é que quando aparece lá um indicativo, possibilidade de se machucar, é igual 74% do Palmeiras campeão nas 2 rodadas. É possibilidade de 74% naquela rodada do Palmeiras ser campeão. 2 rodadas depois, a possibilidade do Palmeiras de 74% já foi pro buraco. Não, eu Quando a até concordo fisiologia com você indica- que determinado jogo não é que passa por cima da fisiologia, mas se assume um risco maior. Sim, exatamente. Esse jogo eu acho contra o que não. Fluminense Eu não acho. vai, né? Mas veja só. Eu acho que se a fisiologia indicar, olha, aqui tá muito alto. Aí tudo bem, não vai. Agora, olha, estamos com um nível aqui meio duvidoso. Vai. Vamos saber que tipo de risco os A times gente vão nunca vai comprar. saber, porque essa informação você não recebe. Gente, vamos esperar. Flamenguista, não sofra à toa. É. Espere o jogo do Uruguai jogar contra e os tiver Estados condição Unidos. mínima, se precisar jogar e tiver condição mínima, eu não acho que vai ser titular de jeito nenhum. Também acho que não. Tenho completo entendimento sobre A isso. não ser que não entre em campo, que é improvável. Isso. Mas, se precisar jogar alguns minutos, vai jogar 30, vai jogar 25. Já o pegou outro palmeirense- time cansado também, entra no finalzinho. O flamenguista e o palmeirense vão ter que aguentar o coração para o Sport TV News de amanhã, onde debateremos muito mais esse assunto, depois de ficar mais por dentro aí do que vai acontecer com outras expectativas, time que vai ser titular, jogadores que entram ou não entram com as suas seleções em campo, em mais uma data FIFA, agora na reta final do Campeonato Brasileiro, e que impactou, sim, muito na dupla que está brigando pelo título.